Olá, queridos e queridas, aqui é a Flávia Soto e neste canal a gente vem buscar a nossa transformação, a gente vem com a nossa transformação contribuir, para seres humanos mais saudáveis emocionalmente, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. E hoje nós vamos falar sobre como a gente pode educar de uma forma mais respeitosa e mais consciente. E para eu falar como, a gente pode educar de uma forma mais respeitosa e consciente, não é simplesmente dizer, eu quero educar de uma forma mais respeitosa e consciente. Eu vou conseguir? Não, eu não vou conseguir. E por quê? Então eu vou explicar aí como a gente funciona, inicialmente, o que aí já está comprovado pela ciência, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos comportamentos, sobre o poder, nosso poder pessoal, sobre o poder das nossas palavras. E a neurociência, a antroposofia e a física quântica, comprovando aí que tudo é vibração, tudo nos acontece, tudo que nós materializamos é a partir do que a gente vibra, e o que a gente vibra é esta soma, do que a gente pensa, do que a gente sente, da forma que a gente age, das nossas palavras, e, enfim, de toda esta soma de toda a vibração que vem no nosso olhar, nos nossos gestos, na nossa fisionomia, na nossa expressão corporal, que fala muito mais do que a nossa boca, Então, nós somos formados por uma mente racional, que é a mente consciente, a mente pensante, a mente analítica, Nós somos formados pela mente inconsciente, que é o manancial ali onde está guardada as nossas memórias, os nossos sentimentos, as sensações que ficaram plasmadas. Por que plasmadas? Até os 7 anos, nós somos puro inconsciente. Nós não temos o racional liberto, o intelecto liberto. Então, por isso, não lembramos, de muitas coisas da nossa infância até os 7 anos. Por isso, o que ficou plasmado ali foi nos sentimentos. Por isso que essa primeira infância é tão importante, do que esses educadores, pais, falam para essa criança, porque ela ainda não tem o discernimento se aquilo é bom para ela, se aquilo é ruim, se aquilo é certo ou errado, porque ela ainda não tem esse intelecto liberto. Então, tudo o que esse adulto nomeia e diz sobre ela, e diz sobre o mundo, e diz sobre Deus, e diz sobre o dinheiro, e diz sobre tudo, ela acredita como uma verdade absoluta. E a forma com que também ela é tratada, é falada, é falado com ela, é tocada, ela fica ali, fica plasmado nela, Então esse inconsciente, ele é formado por esses sentimentos, por essas sensações, e não pela mente racional, que começa a ser libertada, a partir desses 7 anos, e é quando a gente começa a ter o discernimento. Por isso que com crianças até os 7 anos, nós precisamos muito que essas crianças tenham adultos com discernimento. Foi engraçado que teve um acontecimento, esses dias, e a Maria estava brincando com outras crianças, e numa brincadeira ela trombou com uma outra criança. E essa criança, dizendo que tinha sido a Maria, foi ela, foi a Maria.
E eu disse que não foi a Maria, que foi uma trombada, né? E ela colocou como se fosse a Maria, como se ela tivesse empurrado. E o pai veio falar, né, para não empurrar. E eu disse que não havia sido, né, empurrado, havia sido uma trombada, né? E depois essa criança empurrou, né, a Maria Fernanda, e a mãe, né, veio falar para que não culpasse, né, a filha dela, porque a Maria veio falar para mim, né, ali que ela tinha empurrado, e aí ela se utilizou, né, mas com muita falta de discernimento. Não culpa o coleguinha, né, não é questão de culpar, ela estava contando, né, o que havia acontecido, mas com discernimento, ou seja, o que realmente havia acontecido, que havia sido empurrado. Que no caso, né, a mãe se utilizou, não culpa porque houve uma trombada, né, primeiramente, entre a Maria e a filha dela. E aí a filha dela acusou, mas que não foi um empurrão, foi uma trombada, né? Então aí, né, nas duas situações, ela quis então retirar, né, totalmente o discernimento, não só da situação, mas desta criança, né? Por quê? Porque primeiramente querer dizer que, né, uma trombada é um empurrão, e depois querer, né, não querer corrigir, vamos dizer, que empurrar realmente é uma atitude inadequada, né? É lógico que a gente valida o sentimento. Se a criança está com raiva, ela está com ciúmes, a gente valida, eu posso entender que você está com raiva, com ciúmes, mas empurrar não, né? Empurrar pode machucar. Então, quando a gente valida o sentimento e não necessariamente, né, o comportamento, como nessa situação, a gente não desconecta a criança do sentir dela, da essência dela, né? Porque todos nós, em essência, somos justos, somos honestos, somos alegria, somos amor, né? Somos todos esses sentimentos de expansão. No entanto, tanto nós, quanto nossos pais, avós, enfim, todos nós, não só pela nossa própria evolução, né, do nosso espírito, da nossa consciência, mas todos nós viemos, né, e vamos vir para a evolução desse espírito, dessa consciência. Então, a gente foi também escutando essas coisas, né? Então, por exemplo, a criança cai, machucou, ela começa a chorar. O pai e a mãe falam, não chora, não foi nada. E aí quando eu converso com os pais, né, para eles validarem os sentimentos dessa criança, eles falam, nossa, mas eu falo, não foi nada, tal, para ajudá-la, né, para ajudar essa criança, meu filho, né, essa criança, e achando que eu estou ajudando, e eles entendem que pelo contrário, né, eles estão então desconectando, né, a criança do próprio sentir, da própria essência. Então quer dizer, a criança machucou, mas espera aí, tá doendo, ele tá falando que não foi nada. E como essa criança até os 7 anos é puro inconsciente, ela vai acreditar em quem? Ela vai acreditar neste adulto, né? Então ela vai acreditar nesse adulto que tá falando que não foi nada. Ou se ela tá com raiva, com ciúmes, nesse exemplo que eu dei, né? A mãe falar, não culpa a coleguinha, né? Tá querendo tirar o discernimento da atitude em si, né? Então você pode validar o sentimento. Essa criança está com raiva, ciúmes, por isso ela empurrou. Mas o comportamento não. O comportamento a gente tem que trazer o discernimento de que foi inadequado. E assim, todos os sentimentos, né, tem que ser validados, mas não necessariamente o comportamento. Então, a gente assim, é lógico que tem muitos pais que não têm o discernimento, né, por falta de conhecimento, por aquilo que viveram e acham que aquilo é o certo, porque é aquilo que a gente tem de referência, né? Eu também achei muitas coisas, todo mundo, né? Porque nós estamos aqui para essa evolução mesmo. Então,
Como eu disse, desse pai, né, dessa mãe, falando, nossa, eu achei que falando que não tinha sido nada, eu estava ajudando, né? Não tava nada. Exatamente. Então, mas assim, este discernimento, esta coerência que a gente tem que buscar. Porque todo este inconsciente, que é 95%, então hoje a gente tem muito difundida aquela imagem do iceberg, né? Onde a maioria do gelo está por baixo da água e só um pedacinho está por cima. Esse pedacinho é o consciente. Representa os 5% do consciente. E o que está debaixo, os 95% do inconsciente. Então, quando a gente fala o que a gente tem de referência, é exatamente esse inconsciente. Então, se a gente lá atrás, na nossa infância, a gente também foi desconectado do nosso sentir, a gente, por exemplo, estava triste, não precisa ficar triste, porque esse adulto acreditava que ele tinha que salvar nós também. Não quero meu filho triste. Ou não quero que meu filho sinta raiva, né? Só que isso não tem como. Nós somos seres humanos e nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir medo, nós vamos sentir tristeza. O problema está exatamente na repressão desses sentimentos. Então, quando eu falo para essa criança não chorar, mesmo que esteja doendo, mesmo que ela esteja triste, eu falo para ela não chorar. Então, um exemplo que eu dou também que acontece muito rotineiramente, que é a dificuldade que a gente tem de quando a criança está num parquinho, qualquer outro lugar que ela está brincando, ela não quer ir embora. Essa criança, obviamente, ela vai se frustrar a hora que a gente fala vamos embora, ela vai chorar, né? Por quê? Porque o único caminho dos sentimentos é a expressão, né? Senão ele vai ficar ali reprimido. Então a gente tem que expressar, só que de maneira consciente, né? Então, por exemplo, essa criança vai chorar na hora de ir embora. Ao invés de eu reprimir essa tristeza dela, né, essa frustração dela que ela tá chorando, assim, o sentimento, né? Eu vou validar esse sentimento, porque eu entendo que ela está triste, que ela não quer ir embora, mas que é hora de ir e que nós vamos, né? Então a gente não precisa de repente ficar, a gente não precisa ficar ameaçando, né? Senão a gente não volta mais, ou super brava. Ou ficar uma semana sem vir. Que é o que a gente tem de referência. Por quê? Porque é isso que a gente escutou, é isso que a gente aprendeu, é isso que a gente repete, né? Então, por que a gente fala, a gente faz as coisas inconscientemente? Porque a gente está reproduzindo sem nem pensar. Foi isso que foi falado para nós naquela infância, e é isso que a gente repete automaticamente, roboticamente, aos nossos filhos ou a outras crianças, né? Então, o que a gente está trazendo aqui é um discernimento para nós mesmos, para nossa criança ferida, né? Para as nossas feridas emocionais que ficaram plasmadas, que estão plasmadas em nós nesses 7 anos de vida, e também quando a gente estava na barriga da nossa mãe, e também que a gente veio olhar, né? Então essa é toda a nossa ancestralidade, esses sentimentos, né? A gente fala, né, a formação do nosso caráter, dos nossos valores, que a gente veio, todos nós, né, nos aprimorar cada dia mais, cada vez mais, né? Então, eu falo assim, não existe, aquela pessoa não tem caráter. Não, todos estamos aqui para aprimorar o nosso caráter, os nossos valores, né? Então, muitas vezes, a gente realmente não teve este exemplo de valores, né? E não tem julgamento a quem nos educou, aos nossos pais, porque realmente a gente vem junto, a gente escolhe inclusive vir e olhar para essas coisas para a gente realmente crescer e evoluir, né? Então, este inconsciente é este manancial de memórias boas e ruins que ficaram plasmadas em nós, só que geralmente as ruins têm muita força, né? E a gente tende
a agir ali por elas, né? Então, por isso que a gente trazer conscientemente o discernimento para nós mesmos é o que vai fazer a gente transformar esse inconsciente e a gente ressignificar uma história de muitas dores, né? Então, onde a gente foi reprimido no nosso medo, você não precisa sentir medo. Então, para você ser corajoso, você não pode sentir medo. Você só tem que estar alegre, né? Se você está com raiva, queriam sempre inibir essa raiva, né? Reprimir esta raiva, mas a gente tem que validar esta raiva e canalizar ela para uma expressão mais consciente, né? Então, para que ela vai, corra, bata o pé, vai lá no quintal e grite, só com o travesseiro onde ela não se machuca, não machuca o outro, né? Nem os animais, nem as plantas, nem quebre nada do ambiente. E nem se machuque socando uma pedra. Nem machuque a si própria, né? Se ela tá triste, que a gente permita ela chorar e a gente acompanhe esses sentimentos e a gente também possa conduzir para uma forma consciente de expressão, porque o único caminho... O brilho? Você passou o paninho. O único caminho é a expressão mesmo, né? Dos sentimentos, dessas emoções, né? Desses sentimentos que são gerados e as emoções é quando a gente traz para essa reação, né? E então, quando a gente canaliza essas emoções para serem expressas de forma consciente, não sobre o outro, né? E não de forma incoerente ou sem discernimento, né? A gente realmente não está desconectando esse ser humano da essência dele, do sentir dele, bem como a gente está contribuindo para que ele tenha uma saúde e uma inteligência emocional. Então, e que a gente tem que fazer isso com a gente também, porque não adianta a gente pegar e falar para essa criança expressar a raiva, por exemplo, dessa forma que eu acabei de falar, e a gente, na hora que tá com raiva, a gente bater, a gente agredir, a gente xingar. Por quê? Porque essa criança não vai ouvir o que a gente falou para ela vai imitar o que a gente está fazendo. Então, por isso que não existe uma educação existe somente uma autoeducação. Porque, por exemplo, até os 7 anos é pela imitação. A Suzy mordeu? Suzinha, não é pra morder. Você foi entrar no chiqueirinho? Essa criança vai aprender por imitação. Primeiro que ela é puro inconsciente, né? Então, esses 95%, esse iceberg que está ali de baixo, é o que vai comandar a nossa vida, né? Então, todas essas crenças que foram formadas ali em mim, então se a gente não olha para nossa criança, para o que foi ali falado pra gente, como foi construída a nossa autoimagem, porque a gente acreditou em tudo. Quando falaram que a gente era teimoso, terrível, chato, um terror, maldoso, quando a gente ouviu que a gente era ruim, né? A gente acreditou, porque a gente não tem até os 7 anos o discernimento de falar, não, eu não sou isso. A gente acredita, fora a gente acreditar ser puro inconsciente e não ter o intelecto liberto, são as pessoas que a gente mais ama que tá falando isso para nós. E desta forma, a gente abre mão de qualquer coisa para ter este amor dos pais, de quem, né, cuida da gente, dos pais principalmente. Então, para ter esse amor, a gente deixa de se amar, né? A gente não deixa de amar esses que estão falando isso pra gente, que estão inclusive construindo a nossa autoimagem, o que a gente vai acreditar que a gente é, o que a gente vai acreditar sobre o mundo. Por exemplo, quando a gente escutou dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, muitas crenças de escassez, a gente acreditou nisso, né?
Primeiro que a gente é por inconsciente, segundo porque foram as pessoas que a gente mais ama que falou isso pra nós. E ainda, aí a gente acredita que tem que trabalhar muito pra ganhar dinheiro. E a gente tem que trabalhar, mas é uma dedicação, né? É uma dedicação e não um esforço, que saco, né? Então, é tudo isso que a gente está transmitindo e principalmente até os 7 anos, é uma verdade absoluta, né? Para as crianças. Então, o discernimento, o trabalho é sobre nós mesmos. Então, quando a gente fala de uma educação consciente e respeitosa, o trabalho é sobre as nossas feridas emocionais, né? Ou criança interior, como chamam, né? Trabalhar esse inconsciente. A gente trabalha esse inconsciente como? Através da repetição, né? Então a gente de repente aí tá resistindo, não acredita, acha que é uma baboseira, né? Tudo isso. E aí vem grandes impactos emocionais pra gente despertar, né? A gente passar por situações extremamente difíceis pra gente realmente despertar. E a gente pegar e começar realmente a seguir o caminho da verdade, né? Qual é o caminho da verdade? O caminho onde a mudança está aqui em nós, está aqui dentro, está na mudança desse inconsciente, está na transformação desses sentimentos que ficaram plasmados ali na nossa infância, de ódio, de raiva, ficaram reprimidos, né? De tristeza. E na adolescência, na fase adulta, a gente expressa eles como na infância, né? Ou seja, agredindo o outro, seja verbalmente, seja fisicamente, né? A gente fazendo o mal pro outro, né? A gente se vingando, a gente não olha com o olhar verdadeiro, a gente sempre acha que é o outro, mas esse outro está validando a todo momento aquilo que eu sinto, aquilo que ficou ali interiorizado, fixado em mim, né, naquela infância. E muitas vezes a interpretação que essa criança dá para as situações, ela não é racional, porque ela não tem o racional liberto, né? Então, por exemplo, uma criança no parto cesáreo, né? Por exemplo, que essa criança é separada da mãe logo que nasce, ela não tem um racional, né, para entender. A sensação que ficou plasmada nela é de pavor, é de sentimento de morte, é o sentimento de um abandono profundo, né? E ali ficou plasmado, né? Então, ela não tem como interpretar que essa mãe tomou uma anestesia, que ela não pode nem levantar, que separaram a mãe e filho e não deixam a bebê junto com a mãe, querem levar para tirar sangue, querem levar para isso, para aquilo, menos fazer o que tem que ser feito, né? Aquela coisa que o bebê precisa é ali de estar em contato com a mãe, é de ser amamentado, né? É de estar recebendo, de estar pele a pele. Então, quando a gente fala de uma educação consciente e respeitosa, nós não estamos falando daquele respeito adquirido assim, você me respeita, hein? Eu sou tua mãe, eu sou teu pai. Não vai respeitar, ela pode ficar com medo ali naquele momento e se calar, né? Mas não vai existir um respeito nunca. Muito pelo contrário, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, isso vai vir à tona muito fortemente, porque ali não foi criado um respeito. E o que foi? Machucou? Por quê? Porque eu também não respeitei ela, né? Eu não respeitei ela. Só que eu também não respeitei ela conscientemente. Assim eu fui tratada, né? Muitas vezes com grosseria,
com tapas, com gritos, com adultos sem um discernimento, e reforço sempre, sem culpar ninguém, né? Nós estamos aqui para isso, para se olhar e ir aprimorando cada vez mais o nosso discernimento, a nossa coerência, a nossa assertividade, essa conexão com o nosso ser essencial. Então, é de um lugar mesmo de transformação e não de julgamentos, de culpas para com as outras pessoas, para conosco, mas de um lugar onde eu olho e falo, realmente, é isso o que está acontecendo, é isso que acontece. E eu comecei a perceber muito isso, né? Quando principalmente vem a primeira individualidade da criança, a individuação da criança, geralmente lá pelos 2, 3 anos, é muito fortemente, ou seja, que ela até começa a falar que tudo não. Por quê? Porque até essa idade 2, né, e 3 anos é muito forte, ela se sente a mesma coisa que a mãe, né, ali os cuidadores, a mesma coisa mesmo, né, porque principalmente assim, até os 7 anos, como ela é puro inconsciente, ela tá espelhando o que esses pais sentem, então são as feridas deles, né, que ela tá espelhando, que ela tá aprendendo. Então, mas até os 3 anos, até antes, né, ela se sente a mesma coisa, ela se vê a mesma coisa. E nesta fase vem uma primeira fase de individuação, ou seja, que ela se vê como um indivíduo. Então ela começa, como ela não tem o raciocínio, ela começa a negar as coisas para falar que ela tem uma vontade separada daquela mãe, daquele pai, né? E os pais que não entendem, né, esse desenvolvimento do ser humano, dizem que essa criança é teimosa, essa criança é chata, essa criança está provocando. E não é. E não é, exatamente, ela está falando a vontade dela. É lógico, gente, pros ritmos, né, alimentação, sono, a gente vai validar, tudo bem, eu sei que você não quer, mas a gente vai tomar um banho, né? E a condução até os 7 anos, principalmente, é física, né? Não com agressividade, nem batendo, mas é uma condução que a gente vai conduzindo fisicamente, certo? Então, quando a gente vai tomando conhecimento, eu comecei, né, a reparar muito, porque eu contei um pouco aqui da minha história num dos vídeos, né, onde eu desisti da advocacia e comecei a estudar, né, através de muitos livros, o poder da mente, inteligência emocional, e ver que a gente é essa reprodução, né, do que a gente viveu, principalmente até os 7 anos, né? Mas lembrando sempre que a gente inclusive pediu para vir e olhar, né, para tudo isso, e passar por tudo que passamos, para a gente ver também o quanto potente, né, a gente é, e para a gente ter chegado até aqui. Mas a gente olhar para isso, para a gente transformar, para a gente ressignificar, né, essa história, e a gente poder agir diferente com as nossas crianças, é fundamental para a gente realmente trazer um respeito e uma educação consciente, porque senão a gente não vai trazer. Porque se ficar só no mental, então eu tomei conhecimento sobre isso e eu não continuei, ou seja, naquele processo de repetição, lendo, escutando sobre isso, me auto-observando, como eu tô agindo, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, a gente não vai mudar isso. Pelo contrário, a gente vai continuar agindo da mesma forma. E aí nós vamos ter, né, crianças e adolescentes mais pra frente em depressão, extremamente violentos, né, mentindo, sem discernimento algum, né, se mutilando. Então os malefícios são muito grandes e os benefícios também são muito grandes, né? Os benefícios da inteligência emocional, né? De como essa criança lida com as situações, então de como ela vai expressar os sentimentos dela, né? De como ela vai ter o discernimento, a coerência, né? Para
para as atitudes dela. Então é deste lugar que a gente traz uma educação respeitosa. E gente, não é fácil, é um trabalho intenso sobre nós mesmos, constante. E é assim a médio e longo prazo. A gente não muda o inconsciente que tá ali, ó, enraizado há tanto tempo, que inclusive vem de uma ancestralidade toda, ou seja, né, a gente vem para aprimorar tudo isso em um livro, em alguma coisinha ou outra, eu nunca mais vejo, ou eu sei que precisa validar o sentimento, eu vou lá, bem roboticamente, tá bom, isso, não, é do coração, você tem que mudar esse sentimento, esse inconsciente, você tem que realmente transformar e ter empatia para entender o que aquela criança está passando, o que aquele outro ser humano está passando, né, e realmente acompanhar de um lugar consciente e respeitoso, né? Não é de um lugar racional, onde eu digo, né, mecanicamente, eu sei que você tá triste, mas vamos embora, a gente não volta nunca mais. E já tá ameaçando, já tá, né? E a gente também sempre acolher os nossos erros, porque não é fácil mudar mesmo, exige muita repetição, exige autoobservação, autoconhecimento, né? E nós estamos